Amados irmãos e irmãs, queridos telespectadores que nos acompanham em mais um programa Vivendo a Palavra de Deus. Hoje, para meditar o Evangelho próprio para a celebração deste domingo da solenidade de São Pedro e São Paulo apóstolos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs que nos acompanham nesta hora da meditação do Evangelho deste domingo, no programa Vivendo a Palavra de Deus, ouvimos nesta solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo este trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 19. Trata-se de um trecho muito importante que nos ajuda a perceber, primeiro, o interesse, o desejo de Jesus de fato perscrutar no coração dos discípulos aquilo que eles pensavam a seu respeito. Primeiro, Jesus lhes faz uma pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Como se dissesse: quem dizem os outros se tratar o Filho do Homem? Jesus quer ouvir dos discípulos o que eles escutavam dos outros a seu respeito. E a resposta dos discípulos é que eles ouviam que os outros a respeito dele diziam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Vejam, portanto, que os discípulos ouviam falar de Jesus, que muitos o consideravam como alguém que tivesse relação direta com o Antigo Testamento, com a Antiga Aliança, com o precursor João Batista, ou com Elias, um dos profetas, ou com Jeremias, ou mesmo algum dos outros profetas. Isso para atestar que muitas pessoas viam em Jesus um profeta, o identificavam de fato como um profeta, mas o viam numa perspectiva do passado, o viam muito ali correlacionado àquelas figuras, àqueles personagens do Antigo Testamento. Eis que então Jesus faz uma pergunta aos discípulos aqui um pouco diferente, porque se os outros que não conviviam com Jesus o associavam de alguma maneira ao passado, ao Antigo Testamento, à Antiga Aliança, Jesus pergunta aos seus apóstolos, aos seus discípulos, aqueles com os quais ele convivia mais de perto: E vós, quem dizeis que eu sou? Ao que Simão Pedro responde em nome dos outros apóstolos: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E, respondendo isso, então, Jesus diz a Pedro: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Aqui existe um elemento muito interessante na resposta do apóstolo Pedro a Jesus.
Jesus lhes pergunta: quem vós dizeis que eu sou? E Pedro, em nome de todos os outros apóstolos, responde uma confissão de fé, uma profissão de fé: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Portanto, para Pedro, para os apóstolos, estava bastante claro que Jesus era o presente da realização de toda a promessa do Antigo Testamento, que Jesus era o Messias esperado pelos profetas antes anunciado. Jesus era aquele que veio ao mundo como Filho do Deus vivo para salvar-nos, e os apóstolos identificavam isso em Jesus. Jesus é propriamente o Messias, o Filho do Deus vivo, aquele que veio para realizar toda a profecia, toda a promessa antes esperada no Antigo Testamento. Portanto, Jesus não é como um profeta do passado, mas é a figura no presente da salvação. Jesus é o Salvador, o Messias, o ungido, o enviado pelo Pai para salvar a humanidade. Tendo em vista essa bonita resposta do apóstolo Pedro, Jesus então diz a Pedro: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Jesus reconhece, portanto, que o coração de Pedro e dos apóstolos havia reconhecido nele o Salvador, e ele diz a Pedro que ele só o havia reconhecido como o Messias, o Salvador, porque o próprio Pai, o próprio Deus Pai, lhe havia revelado isso, e por isso ele deveria ficar feliz, considerar-se bem-aventurado, porque acolheu no coração a revelação do amor de Deus e acolheu no coração a revelação de Deus de que ele seria o Salvador. Meus irmãos, a partir, portanto, desta profissão de fé de Pedro, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, Jesus estabelece: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. O que nos faz perceber que a Igreja de Cristo é fundada sobre a profissão de fé de Pedro, sobre este alicerce desta confissão de fé, de que ele, Jesus, é o nosso Salvador. A Igreja, portanto, se fundamenta, se constitui sobre a profissão de fé de Pedro, reconhecendo em Jesus o Messias, o Salvador. Nesse sentido, meu irmão e minha irmã, ao celebrar a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, podemos aqui vislumbrar esse bonito horizonte de compreensão dessa solenidade hoje recordada pela liturgia da Igreja. A Igreja é fundada sobre a fé dos apóstolos. Apóstolos estes que são homens como Pedro e Paulo, marcados também por suas limitações muito humanas, mas também constituído de grandes potencialidades e dons que Deus lhes deu para que eles pudessem levar à frente a missão da Igreja, que é a missão do próprio Cristo Jesus, nosso Salvador. Em Pedro, a organização da Igreja, a instituição, a necessidade, de fato, da evangelização que passa pela organização eclesial. Pedro, nesse sentido, representa bem essa expressão de uma igreja que precisa ser sempre organizada, que precisa, sim, de uma coordenação, de uma articulação. E o apóstolo Paulo, ao seu lado, representa a igreja em saída, a igreja que sai além fronteiras de Israel para encontrar também os pagãos, para ampliar, anunciar o Evangelho para outros povos, outras comunidades, constituindo outras comunidades de fé. É óbvio que podemos compreender que também o apóstolo Pedro, como o apóstolo Paulo, também teve sua missão junto aos pagãos, junto a outros povos. Entretanto, ainda que possa parecer um pouco simplista essa interpretação, é bom ver em Pedro e Paulo a organização da igreja e a missão da igreja.
nessas duas figuras que expressam a dimensão missionária, a dimensão institucional e a dimensão, sobretudo, da igreja que sempre se dispõe a ser no mundo sinal de salvação. Sobre a confissão de fé do apóstolo Pedro, sobre a pregação apostólica e corajosa, ousada do apóstolo Paulo, a igreja continua no seu caminho nos dias de hoje, fundada na sinodalidade, marcada pela comunhão entre os bispos, nossos pastores, com o nosso Papa Leão. Nesse sentido, seguimos a missão desta mesma igreja, fundada sobre o alicerce da fé de Pedro, que professa na sua confissão que Jesus é o nosso Salvador. É Jesus mesmo quem entregou a Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. É o próprio Jesus quem institui a igreja. É o próprio Jesus quem oferece à igreja a autoridade para continuar o anúncio do reino, levando as pessoas ao encontro com essa experiência de amor com Deus, acolhendo, portanto, no seu seio essa missão de ser porta-voz, de ser sinal de salvação. Como membros do corpo de Cristo, pelo nosso batismo, nós fazemos parte desta igreja, fundada sobre o alicerce dos apóstolos, homens cheios de suas limitações, mas também constituídos de grandes potencialidades, que, quando se voltaram para o Senhor, saindo do centro e deixando o centro para o Salvador, tornaram-se por isso mesmo instrumentos de graça na vida das pessoas. Sem nenhuma dúvida, meu irmão e minha irmã, na medida em que acolhemos Jesus como nosso Salvador, também nós, pelo nosso batismo, podemos nos tornar na vida das pessoas sinais de comunhão e manifestação do amor misericordioso de Deus por todos, através da igreja, como membros do corpo de Cristo. Hoje, queria recordar, ao final desta meditação, uma data importante que vivenciamos essa semana em nosso santuário Basílica. No dia 25 de junho de 1966, chegava aqui a Conselheiro Lafayette a imagem do Sagrado Coração de Jesus vinda de Mariana e trazida por Dom Oscar de Oliveira, para que aqui se estabelecesse e se instalasse na então Capela Nossa Senhora da Paz, o Santuário Arquidiocesano Sagrado Coração de Jesus. Essa data precisa ficar marcada na nossa memória. O dia em que a imagem do Sagrado Coração de Jesus vem de Mariana para a nossa cidade de Conselheiro Lafayette e, com uma grande celebração eucarística na presença de Dom Oscar de Oliveira, que preside a celebração, e do Monsenhor Hermenegildo Adame de Carvalho, saudoso pároco aqui da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, se instalou o Santuário Sagrado Coração de Jesus, Santuário Arquidiocesano. Momento de recordar e de louvar a Deus, porque quantos frutos já não foram colhidos nesta Paróquia Sagrado Coração de Jesus, nesta igreja, santuário, basílica, Sagrado Coração de Jesus. Fiquem com Deus, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus desça e permaneça sobre todos vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até o próximo programa Vivendo a Palavra de Deus, se Deus quiser.